Vamos falar hoje sobre aparelhos elétricos. O que são os aparelhos elétricos? Chuveiro. Chuveiro, um aparelho elétrico. O que mais? Torradeira. Torradeira, um aparelho elétrico. Chapinha. Hã? Chapinha. Chapinha, muito Celular. útil. Celular. Basicamente, hoje a nossa vida está ligada aos aparelhos elétricos. A gente tem como conceito de aparelhos elétricos que é todo dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em outra forma de energia ou vice-versa. Se ele transforma a energia elétrica em outro tipo de energia, seja ela luminosa, térmica ou mecânica, ele é um aparelho elétrico. E se ele transforma este outro tipo de energia em energia elétrica, também é um aparelho elétrico. E para que serve a energia elétrica propriamente dita? Só a energia elétrica, sozinha, serve para alguma coisa? Nada. Então a gente pode dizer que a energia elétrica não serve para nada, porque ela sozinha, ela pode estar inclusive paradinha, com a matéria ali parada sem reagir, e ao mesmo tempo, quando ela se transforma numa corrente elétrica, ela serve para praticamente tudo que a gente usa hoje em dia, né? Usamos a eletricidade, então, para fazer várias coisas no nosso dia a dia, como a gente já viu. Mas afinal, o que é eletricidade? Notem ali que a prof colocou que nós usamos a eletricidade propositalmente. Será que a gente usa a eletricidade mesmo? O que vocês acham? O dia? Não, será que é eletricidade mesmo que a gente usa? A gente usa a corrente elétrica. Muito bom! Né? Eletricidade, gente, é um ramo da física que estuda esses fenômenos elétricos. A eletricidade a gente não usa, ela é uma ciência. Isso. Ela é um ramo da física que nós usamos para estudar, então, todos esses fenômenos elétricos aí. Tranquilo até aí? Sim. Agora a prof vai pedir uma dupla para participar do experimento. Uma dupla de 2. Isso. Uma dupla de 2. Alguém começa a rasgar o papel, por favor, papel bem pequenininho. Muito pequenininho. E a Leite pega uma caneta pra prof. Eu rasgo. Rasga bem pequenininho. Pode rasgar na mesa ali, né? Ô, prof, não pode ser bique. Pode. Por que não pode ser bique? Porque a gente tá boicotando a França. Ah, tá. Então, por favor, escolha outra marca. Vou colaborar com o boicote do colega, porque eu acho muito válido. Bem pequenininho? Bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Não, pequenininho. Calma, Tá, vamos picar bem petitinho, assim, ó. Esse aqui é petitinho. Petitinho. Ah, não, amigo. Se o meu cabelo não for bom... É tão pequenininho que é petitinho. Tu sabe? Sem ter nada no hospício, né? Ficando papel, assim. A mão da louca. Aham. É confete? É confete. Isso aqui tá bom, não precisa muitos papéis. Isso aqui tá bom. Agora, Leite esfrega na cabeça. Esfrega, fica esfregando. Quando os colegas, todo mundo consegue ver os papeizinhos ali? Esfregando. Tem que esquentar. É bom, né? O cabelo da Leite tá molhado, tá com condicionador, não sei. Não sei, não vai. Passa em cima do papel, Leite, vamos ver se acontece alguma coisa. Dá. Daqui, Posta no papelzinho. Faz 2 dias que eu não tomo banho. Ah, então vai Não grudar. vai De qualquer jeito É, a gruda. gordura não conduz a eletricidade, tem noção? A sujeira conduz. Defendendo a sujeira. Mas hoje que é sábado, hoje que é dia de tomar banho. Ah, não deu. Tem que ser o pequenininho ali, eu vou no Não, pequenininho mas eu ali. acho que é o cabelo dele mesmo. Não? Se colocar na tomada não funciona, professora. Não, nesse caso não. Peraí, eu vou mudar aqui, ó. Pega o lápis. Deixa eu ver a caneta. Ah, Eu faço com a caneta, sempre funciona. Tem grafite. Aqui, ó. É que você tem que passar por cima ali, ele vai trair. Tu não pode. Tu vai eletrizar, ó. Ele vai. Tenta ver. Olha ali, ó. Estamos passando piolho, um piolho. Tá vendo, ó? Tá grudando o papelzinho na. Aí deu. Todo mundo conseguiu ver? Aham. Ó.
Ó, ele gruda o papel na caneta ou no lápis. Deixa eu passar na roupa. Tenta passar Na roupa, sim, lã. A A lã, lã, ela a trita, trita é. também. Tu que tem lã aí, ela trita. Sou eu. Vocês estão aterradas. Com certeza. Completamente. Eu tô fora dessa aí. Desliga o neutro, desliga o neutro, por favor. Aham. Olha. Tá ali. Todo mundo conseguiu ver? Mas que a grudou o lã tinha. Deixa eu papelzinho? ver aqui no meu, vamos ver aqui. Eu atritei na calça. Você tocou na minha caneta. Estranho. É estranho mesmo, né? Mas eu pra ver direitinho. Eu vou dar os papeizinhos pro Neverton. O Elton vai Tá? treinar em casa. Ó, vai treinar em casa pra Esse eletrização. aqui não dá. Eu tô. Por que isso acontece, gente? O que vocês acham que isso acontece? O atrito? Mas o que o atrito causou ali? Retirou carga? Ou Retirou acrescentou? ou acrescentou. Acrescentou Isso é um carga. fenômeno conhecido como eletrização. Eletrização porque tu eletrifica, tu passa passa elétrons, no teu cabelo para a caneta e com isso os opostos se atraem e a caneta gruda os papeizinhos. Então isso é eletromagnetismo, mas é um fenômeno conhecido como eletrização. Primeira pessoa que descobriu isso foi esse senhor aí, 625 a.C., Tales de Mileto, que era filósofo. Ele pegou âmbar e começou a esfregar com um pedacinho de tecido, e daí ele percebeu que esse âmbar, que é uma resina fóssil, né, da época dos dinossauros, atraía coisas pequenas, palha, pedacinhos de tecido muito pequeno, isso em 625 a.C. Para quem não sabe quem é o âmbar, é esse material ali, lembram do Jurassic Park? É do tempo da Sônia, não sei se é do tempo de vocês, mas ali tá, né, o âmbar, que é então essa resina fóssil. E o âmbar, gente, em grego significa elétron. Daí vem todo o termo que a gente usa hoje de elétrons e eletricidade. Então, a origem do nome vem dessa experiência lá, 625 a.C. Mas, somente 2.200 anos depois, esse senhor aí pensou a respeito novamente. Quem é que sabe quem é esse senhor? Francis Bacon? Não. Não? Não é. Esse senhor é um médico inglês chamado William Gilbert. Ah, o William Gilbert. Ah, eu conheço. Conhece? Eu me consultei com ele. Imagina. Gilbert. O William Gilbert, então, imagina, 2.200 anos depois que o Falou, Tales me de Mileto confundiu. descobriu, né, esse fenômeno da eletrização, ele pensou a respeito e atritou outros materiais, como vidro, enxofre, seda, lã, e foi fazendo essa experiência com outros materiais e publicou uma obra sobre magnetismo, De né, magnetismo. e o grande imã terrestre. Está ali a foto da capa da obra dele. E aí continua as evoluções da eletricidade. Em 1672, esse senhor, Otto von Guericke, ele criou uma máquina que tu tinha que girar a manivela e esfregar ao mesmo tempo. Olha que beleza, né? A evolução da ciência. Então essa máquina era uma bola de enxofre e tu rodava a manivela e esfregava com a mão ou com um pedaço de couro. Isso gerava muita energia estática. Tá aí a máquina dele. Então tinha que, né? Ela acumulava bastante energia estática. E durante muito tempo, o fenômeno do atrito, que é isso que acontece quando a gente atritou ali a caneta, né, para eletrizar, ficou sem resposta. Todo mundo testou isso, todo mundo comprovou que existia, mas ninguém respondeu a questão do porquê aconteceu. Até que Stephen Gray descobriu lá em 1729 o fenômeno da condução elétrica. Ele separou então materiais entre condutores e não condutores de eletricidade. Testou várias coisas e verificou que alguns materiais passam a corrente elétrica adiante e outros não. E classificou entre condutores e isolantes. E aqui ele trouxe uma nova visão, gente, sobre a natureza da eletricidade. E até então não tinha muito a respeito. A partir do Gray passou a ser vista como algo substancial, que a matéria podia viajar através da matéria. E aqui a eletricidade era considerada como um fluido. Um fluido, né, ou dois fluidos,
que viajavam de um lugar a outro. Charles Dufay, continuando a nossa historinha, dividiu então essa eletricidade em duas partes, uma resinosa e uma vítrea. E ele criou um princípio muito legal. Ele testou e ele viu que quando dois materiais semelhantes chegavam perto, eles se repeliam. E quando dois materiais com cargas opostas chegavam perto, ocorria uma repulsão, que é o famoso os opostos se atraem, né? E o princípio de toda eletrostática. Ali a prof fez o desenho para vocês. Duas cargas azuis ali são positivas, então elas se repelem. Embaixo as duas negativas, que também se repelem. E os opostos ali, quando eu tenho um positivo e um negativo, se atraem. O que é isso, hein? Qual é o material prático que a gente tem isso? No que a gente consegue testar isso no nosso dia a dia? Um ímã? Imã, muito bom, João. Os ímãs, né? Eletromagnetismo. E esse senhor quem é? Esse é o Franklin? Esse é o Franklin, Benjamin Franklin. Até então, a gente tinha que a eletricidade era um fluido, eram dois fluidos que passavam, esses dois fluidos iam passando de um lugar para o outro. Em 1750, então, o Franklin afirmou que existia um único fluido que passava de um corpo para outro. E ele observou um dos maiores fenômenos da corrente elétrica, né, que é o raio. Ele observando isso, ele chegou a essa conclusão, que então não eram dois fluidos, mas era um fluido que ele passava assim de um corpo para o outro. E aí tem uma lenda, que a prof vai passar uma tirinha para vocês, e depois eu quero que vocês me digam por que terminou dessa forma a historinha. Mas a lenda é que o Benjamin Franklin brincava lá com uma pipa, né, e emprestou para o amigo dele, e o amigo dele levou um choque e ele não. Então ele diz assim: ó, amigo Benjamin, sua habilidade ao empinar pipas é fascinante, mas acredito ser muito melhor que tu. E dê-me aqui o brinquedo para que eu possa mostrar a minha técnica em tal diversão universal. E o Benjamin, fica à vontade, Jeremy. O Jeremy pegou a pipa e... O que aconteceu com o Jeremy? O Benjamin Só rindo. essa técnica depois. Por que aconteceu isso com o Jeremy, gente? Por quê? Calma, raio. Por causa do raio? Olha onde o Benjamin Franklin está segurando. Conseguem ver no desenho? Ah, então, é no material isolante. No material isolante, o cabo da pipa é de madeira. E o Jeremy foi fazer um grau, né, e tal, e pegou no fio. No fio metálico, condutor, né, naquela época eles não tinham, 1750 eles não tinham nylon, né, não tinham silicone, plástico, nada disso. Então pegou no fio metálico e levou um baita do choque, certo? Continuando, isso é 1750. 1800, a eletricidade deu a volta. Por que a prof botou entre aspas? Porque aí começou toda uma nova revolução industrial a partir da invenção da pilha. E o cara que inventou se chamava Alessandro Volta. Volta. Tá aqui a pilha dele, ó. Né? Um polo negativo, lá em cima, um polo positivo, e isso ia se carregando. Essa pilha era feita de zinco, feltro, entre o zinco, e cobre. E vocês vão lembrar dessa pilha de outra aula. Que aula é essa? Química! Química, né? Uma pilha de cobre e zinco num fluido ali de ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Quem gostou muito dessa invenção, então, do Volta, foi esse senhor, o Thomas Edison. Quem é que sabe o que o Thomas Edison inventou? A lâmpada. Lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente. Mas não foi só isso, gente. Ele também, além de inventar a lâmpada, a primeira lâmpada que ele inventou ficou acesa só por 45 horas, né? E ele foi aprimorando isso e ele conseguiu tornar isso comercial. Conseguiu criar todo um comércio, conseguiu criar uma produtividade para que a lâmpada pudesse chegar até as casas e fornecer então a energia luminosa. Até hoje tem, né? Até hoje nós usamos a lâmpada, exatamente. Até então a eletricidade era considerada como mesmo?
Um fluido? Um fluido, muito bem. E quando será que ela deixou de ser um fluido? Tem a ver com Edison? Não. Tem a ver com esse outro senhor aqui, o Thomson. John Thomson descobriu o elétron e que o elétron era uma constituinte universal da matéria. E o Thomson não fez só isso. Ele ganhou o Nobel de Química, né? De Física, em 1906, justamente por definir que o elétron era a parte universal de toda a matéria e que era ele o grande responsável, então, por esse movimento de Quando energia ele ganhou o Nobel? elétrica. 1906. Nossa. Não podia ir também. Também queria ter ido. Não pude ir. Então a gente saiu aí da eletricidade como um fluido e entraram os átomos como constituinte de toda a eletricidade. Esse é o modelinho atômico de Thomson, que é o pudim de passas. O que significa esse desenho? Esse desenho é o seguinte: segundo o modelo atômico do Thomson, o núcleo do átomo era denso e positivo, o que a gente sabe até hoje que é verdade. Então ele disse que o átomo era como um grande pudim, tinha todo esse núcleozinho positivo, e que em volta desse núcleo tinham os elétrons com carga elétrica negativa. E aí ele criou também uma outra classificação importante, que são os íons, né? Cada vez que esse átomo perde um elétron, ele vai se transformar em um cátion, que é um íon positivo. Cada vez que ele ganha elétron, ele vai se transformar em um ânion, que é um íon negativo. Tá? Então essa foi a grande definição do Thomson. E agora nós sabemos então que a eletricidade ela funciona e a corrente elétrica funciona. Quer que eu passe a caneta preta para enxergar melhor? Os elétrons. Então esse é o pudim de passas do Thomson, mais precisamente. Hoje, gente, para estudar não só a corrente elétrica, mas tudo, a gente usa esse outro modelinho ali, que é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Rutherford é o cara, que a prof não vai chegar. Rutherford. E o Bohr é outro, tá? Mas a gente já sabe, então, que esse núcleo, ele tem, além dos prótons, que são positivos, os nêutrons, que não tem carga, tem um grande vácuo e depois vem os elétrons ali na eletrosfera. E que quem se movimenta são esses elétrons para gerar toda a corrente elétrica, que é a base de todo o aparelho elétrico que nós utilizamos. Bom, então a gente já viu, né, uma breve história da eletricidade, assim, a prof tentou fazer um resumão para a gente conseguir se situar em como as coisas foram acontecendo. E a gente já viu também que para funcionar o aparelho elétrico precisa de corrente elétrica, a qual a gente chama popularmente de eletricidade, mas a gente também viu na aula que a eletricidade na verdade é o quê? Um ramo da física que estuda a corrente elétrica e como esta corrente se comporta. E aí vem esse cara aí, Nikola Tesla. Tudo bem aí, gente? Não se machucou? Esse aí é o cara. Esse é o cara, né? Quem é que sabe o que o Tesla basicamente descobriu? O campo magnético rotativo, né? Que é o princípio fundamental da física. O André, que é bem estudioso, é isso mesmo? Eu conheço o carro elétrico da Tesla. É dele? Né? Aqui a prof vai passar um videozinho para vocês, mas prestem bem atenção. É um vídeo conceitual, se ele rodar, né? Seria ótimo se o vídeo rodasse. Tinha testado. Então pausa que ele vai travar.
pode pausar. Ele vai buscar uma caixa de som.